Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje trocar uma ideia sobre o Sari. Mais um mês acompanhando o Sari, que em breve vai deixar de existir, né galera? Tudo indica. O fundo recebeu uma proposta do BTLG para ser liquidado. E cara, é engraçado, né? Esse fundo veio negociando lá embaixo, do nada ele explodiu. Alguns FOFs vieram montando posição e aí magicamente agora do nada veio essa proposta. Tipo assim, será que foi com a coin? Será que ele sabia de alguma coisa? Ou não era uma coincidência? Como eu não tenho provas aqui e tal, você sabe como é que o mundo funciona, eu não posso afirmar nada. Mas é uma coincidência muito boa, né? Para esses caras que compraram esse fundo tão barato lá atrás, né? Primeira coisa sobre a proposta, galera, que é uma falta de respeito com o cotista, pessoa física do Sari, né? Porque o BTLG, falando agora como principalmente cotista do Sari, o BTLG está comprando aqui esse fundo com um desconto gigantesco, né? Com um desconto gigantesco, aproximadamente, né, R$ 4,88 por cota, sendo que o patrimonial do Sari nós estamos falando de R$ 7,00, tem aqui no relatório que eu deixei aqui aberto, ó, o patrimonial dele é 7,85. Estão comprando quase que pela metade do preço, né? E aí, ok, beleza, a proposta faz parte, cabe ao cotista votar que sim, votar que não. Agora, a putaria é essa aqui, ó. Que a gente contratou a Grow Real Estate para assessoria financeira, estratégia do fundo, buscando avaliar alternativas, pererê, no âmbito de contratação da Grow, conforme mencionado acima. Após realizar uma análise profunda da situação do fundo, foi organizado um processo competitivo amplo para os investidores do mercado capaz de apresentar propostas que atendessem os melhores interesses dos cotistas. Foram contratados 63 participantes, diferentes perfis, dos quais 11 submeteram propostas. As propostas exibidas foram realizadas com base principalmente nos seguintes critérios: maximização do valor dos imóveis e costas do fundo, solução completa para o fundo, pererê. De todas as propostas, a que apresentou a melhor relação risco-retorno foi a do comprador, mesmo considerando o ajuste do preço a ser realizado. A proposta se destacou por oferecer uma combinação entre maior potencial de valorização e menores riscos associados, uma vez que o BTG possui maior porte, de maior qualidade, blá blá blá. Aí eu te falo, cara, vamos lá. O cotista do Sari tá votando numa assembleia a única proposta que ele tem, que é a do BTLG. Mas eles receberam 11 propostas. Cadê as outras 10 propostas, pessoal do Santander? Porque vocês vêm com esse papo, com essa conversa fiada, que não, a gente analisou e a melhor foi a do BTG e tal. Quem me garante que não tem outra proposta melhor nesse meio? E a gente nunca vai saber. Só que vocês querem dar preferência pro BTG. Não tem, né? Não tem. Então, assim, não tô acusando aqui o Santander de nada, antes que deve também deixar claro aí questões legais, vocês sabem como é que funciona, mas por que não mostrar as outras propostas? Mostra aí as outras 10 propostas. Ó, tivemos 10 propostas. Essa aqui não vale a pena por causa disso, essa aqui não vale a pena por causa disso, essa aqui por causa disso, daquilo, não sei o que, o outro. E a melhor proposta foi essa aqui. Sabe, tipo, você vai votar, você teve 11 propostas e você vai votar em uma que eles escolheram, que a gente nem sabe, tipo, mano, é ridículo. Então, eles deveriam mesmo era apresentar as 11 propostas e falar pro cotista, vote. Né? A melhor que a gente acha aqui é a do BTLG por causa de X, Y, Z. Né? Tem os prós e os contras dessa proposta. Podia fazer uma tabelinha bonitinha com as propostas, em ordem da melhor para pior na visão do gestor. Melhor, BTLG. Prós, isso. Contras, isso. Proposta do Player 2. Prós, isso. Contras, isso. Que o cotista conseguiu olhar e falar assim, não, realmente, a proposta do BTG é a melhor de todas. Né? Custava fazer isso? Né? Não custava. Mas é aquela coisa, né? Foram 11 propostas, vamos votar em uma. Isso aqui também é parecido com o que aconteceu lá com a HGPO, mesmo esquema. Então, assim, eu acho que nesse caso a CVM tinha que vir e falar assim, ó, amigão, se você recebeu 11 propostas e você tá colocando proposta para ser votada, você tem que botar as 11. Você tem que mostrar pro seu cotista as 11 e ele que decida qual das 11 ele vai aceitar. Real era essa.
real é essa. Porque se eles querem liquidar o fundo dessa forma e tal, uma coisa seria assim, ah não, a gente vai vender o W Torre Morumbi. Aí beleza, não precisa perguntar pro cotista. É o gerenciamento da gestão e tudo. Agora, quando você vai liquidar o fundo dessa forma, você tem que perguntar pro seu cotista. E aí o certo é perguntar o que ele quer. Porque às vezes pode ser que dessas 11 propostas aqui, desses 11 interessados, pode ser que tenha uma proposta que seja a seguinte. A gente quer levar o W Torre Morumbi e acabou, e paga aqui, o fundo fica só com os outros imóveis. Pode ser que tenha a proposta de algum investidor institucional que fala assim, olha, eu animo botar dinheiro nesse fundo, eu boto aí o valor do CRI do Morumbi, que é 280 milhões de reais. Se o patrimonial do fundo é 7, se vocês fizerem uma emissão a 5, eu boto 200 milhões e a gente se livra dessa alavancagem. Sabe? É difícil, cara. Mas você vai votar em algo que as outras 11 foram ignoradas assim e tal. Então isso é meio desanimador, sabe? São coisas que são erros do nosso mercado. E a CVM ultimamente anda bem ativa com tudo. Eu espero que a CVM olhe para esses processos competitivos de venda que estão ocorrendo em alguns fundos e tal, e coloque uma lupa nesse negócio para ver, porque, tipo assim, não acusando ninguém aqui, né? Mas vamos imaginar, melhor ainda, né, o advogado do canal ficar feliz. Vamos imaginar que um fundo hipotético, né, um fundo imobiliário hipotético, que não é o SARI e não é o BTG, para deixar claro aqui, para ninguém me encher o saco depois, faça um processo competitivo para vender as cotas do fundo. Ele é o fundo X e ele vai vender para o fundo Y. Porém, o fundo X recebeu 5 propostas. Vamos imaginar que nesse mundo hipotético, a pior proposta era do fundo Y. Só que o fundo Y virou pro gestor do fundo X e falou assim, cara, se você aceitar minha proposta, eu te dou um caraminguá aqui por baixo dos panos. Qual o crime está sendo cometido? Não existe. E até onde eu sei, isso não existe nenhum crime quanto a isso. Se você aceitar minha proposta aqui, eu vou te dar um bônus para você, gestor, de 3 milhões de reais. E aí? Como é que fica essa situação? Por isso que eu falo, o cotista tem que poder votar todas as propostas que vierem a ser recebidas pelo fundo. Porque a gente não sabe se está rolando algum conluio entre as partes. Até porque são empresas privadas, e se rolar uma grana por baixo dos panos, não é nada, não é corrupção, não é crime. Não tem, até onde eu sei, não tem tipificação penal para isso. Se algum advogado soubesse, tiver, mas até onde eu sei não tem, né? Então, assim, é muito difícil. E é muito difícil até de saber se isso poderia acontecer. Então, assim, enquanto a gente não tiver mecanismos de auditoria para esse tipo de movimentação, fica difícil. Porque o certo era tudo a ser um pouco mais transparente, porque é muito fácil, né? Quer ou não, galera? Fundo imobiliário é muito fácil de roubar dinheiro dos outros com esse negócio. Se você olhar bem, é muito fácil. Porque imagina, eu tô aqui com um prédio que precisa fazer uma reforma. Tem várias empresas fazendo a reforma e tem a empresa do meu primo. Eu vou lá e contrato do meu primo. Mas é mais cara. Sabe, não tem... Se a asset não tiver mecanismo de trava quanto a isso, meu amigo, os caras podem tocar o zaralho aqui, superfaturar obras, etc., que nada vai acontecer, porque... né, é o que é. Então, assim, esse negócio pra mim é muito delicado. Pra mim, todas as propostas tinham que ser apresentadas, né? Então, assim, nesse exemplo que eu dei teórico do fundo X e do fundo Y, mostra como é que é frágil um processo como esse, né? Lembrando, é um fundo hipotético, teórico aqui que a gente está usando para exemplificar, não estamos falando de SARI nem de BTG, antes que eles venham querer encher a porra do meu saco. Vão caçar, fazer serviço, né? Principalmente o pessoal do Santander, que lá enfiou o fundo nessa situação, essa draga aqui com a alavancagem, agora pelo menos, né, assim, é uma merda pro cotista? É uma merda pro cotista, vocês estão colocando no do seu cotista, mas assim, pelo menos vocês vão perder o fundo não vai ser mais de vocês e tal, então assim, ok, o cotista se fode, mas vocês também acabam se ferrando um pouco de tabela, né? Claro que, né, não vai mudar porra nenhuma pro Santander perder a receita de taxa de gestão que eles ganham com esse fundo. Enfim, o fundo pagou míseros 2,6 centavos.
A cota valorizou pra caramba, magicamente. Portfólio de lajes, galera, ele vai ter uma desocupação do 20º até o 23º andar do W Torre Morumbi, e aí ele coloca um ponto de destaque que o W Torre Morumbi vai ser um dos únicos prédios na Chucre que vai ter uma área disponível consecutiva de 10 mil metros quadrados. O que é isso? Área consecutiva. 20º, 21º, enfim, se uma empresa quiser alugar os 4 andares, fazer o escritório dela, é uma área consecutiva, entendeu? Na parte do imóvel de logística, como a Barueri, as parcelas seguem sendo pagas. O Santander assinaram um contrato atípico, legal, prazo de 20 anos, né? E isso deve estar um incremento de R$460 mil na receita do fundo. Voltando aqui pro relatório, galera. Então vai dar um incrementozinho legal. E eles estão trabalhando para alugar o resto do prédio. E aqui ele fala de distribuição do semestre, mas o fundo vai acabar, então assim, dane-se. Aqui a gente vê as áreas livres do W Torre Morumbi. Caso eles alugassem o W Torre inteiro, ia dar um acréscimo de quase 12 centavos por cota aí, né, na distribuição. Participação de cada ativo, a gente vê. Vencimento de contratos para esse ano aí razoável. Revisional não tem nada. A vacância a gente vê que tá aí um pouco elevada depois das movimentações que ocorreram. Aqui o balanço patrimonial do fundo. O fundo não tem muito dinheiro em caixa, né? Tem próximo de 70 milhões de reais. Que é, tipo assim, 3 anos de amortização aproximadamente, né? Uns 3 anos. E aí agora o fundo deixando de existir, né? Isso aí não é mais problema. Mas o fundo, cara, a alavancagem dele pegando, né? Pegando bastante. Informações contábeis gerou 1 centavo, pagou 2,6. Bem ruinzinho, né? Aqui é a distribuição e tal. Enfim, galera, então é isso. Tem pra comentar de SARI nesse mês. Vai deixar de existir. Muito provavelmente, galera, essa proposta vai ser aceita, até porque tem muito FOF que tem posição nesse cara. Eu tava fazendo um cálculo, quase 20% das cotas tá na mão de FOFs. Então, assim, ninguém faz uma proposta dessa sem consultar esses caras. Vocês acham mesmo que essa proposta, ela tá aí na mesa, sem que os caras pegaram o telefone? Ô, JSAF, tudo bem? Cara, então, eu tô querendo fazer uma proposta aqui pra comprar o SARI, tô querendo pagar próximo de R$5 por cota, você topa? Não, eu topo, pode fazer. Tá bom, então, obrigado, JSAF. Ô, Cafof e que Nerd Fund, eu tô querendo comprar o SARI aqui, tô querendo oferecer mais ou menos uns R$5 por cota, vocês topam? Topo, beleza então. Pessoa física, galera, tem que ter uma união muito forte pra conseguir barrar essa assembleia, mas eu acho muito difícil mesmo. Imagina, eu tenho dó de quem entrou na IPO, quem comprou mais caro e tal, eu tenho dó dessa galera, porque é um baita prejuízo aí, né? Se a gente pegar o histórico do fundo, né, só pra finalizar, olha isso, mais ou menos próximo de R$5. Só vai ser beneficiado nessa compra quem comprou de outubro de 23 pra frente. O restante dessa galera toda que tava aqui, que comprou esse fundo a R$10, por exemplo, o cara já tá fudido, né? Já tá vendo o patrimônio dele pela metade, mas agora vai com força, né? Beleza, galera? Então é isso aí. Valeu, tamo junto. Até a próxima. Fui.